Se você estava perdido sem saber o que assistir, relaxa, porque o que eu trouxe aqui hoje não é apenas bom, é viciante. São 6 séries de ficção científica que começam prendendo a sua atenção e terminam dominando completamente a sua mente. Vamos começar. Número 6. O Instituto no Prime Video. Essa série é baseada no romance de Stephen King, e quem conhece o autor já sabe mais ou menos o que esperar. É uma história que começa de forma simples, vai prendendo você aos poucos e, de repente, faz com que seja impossível parar de assistir. A trama começa com Luke Ellis, um adolescente brilhante, daqueles que a gente olha e pensa que tem um futuro garantido. Porém, durante uma noite aparentemente comum, invasores entram em sua casa, matam seus pais e o sequestram. Quando Luke acorda no dia seguinte, ele está em um quarto que se parece muito com o dele, mas não é. O local não tem janelas, nem uma saída aparente, e fica dentro de um lugar conhecido como Instituto. Lá, ele descobre que não está sozinho. Outras crianças e adolescentes vivem sob o mesmo regime fechado. Cada um deles possui alguma habilidade especial, como telepatia, telecinesia e outros poderes que a gente imaginava existir somente nos filmes. Entretanto, o que o Instituto pretende fazer com essas crianças e até onde seus responsáveis estão dispostos a chegar para alcançar seus objetivos é justamente o que vai deixar você na beira do sofá. Enquanto isso, em uma cidade próxima, um ex-policial chamado Tim tenta reconstruir a própria vida depois de enfrentar um passado complicado. Aos poucos, o destino dele e o de Luke começam a se aproximar de uma maneira que nenhum dos dois poderia imaginar. É o tipo de série que vai fazer você continuar pensando na história muito tempo depois que o episódio terminar. We're gonna bring this whole place down. Número 5. Ahsoka. Olha, você não precisa ter acompanhado cada detalhe do universo de Star Wars para aproveitar essa série. No entanto, caso tenha seguido a saga ao longo dos anos, essa produção vai oferecer uma experiência ainda mais especial. Ahsoka Tano é uma das personagens mais queridas de toda a franquia. Ela apareceu inicialmente nas animações, cresceu diante do público, tornou-se uma verdadeira lenda e agora, interpretada por Rosário Dawson com muita presença e elegância, ganhou sua própria série em live action. A história acontece depois da queda do Império. Ahsoka está em uma missão para encontrar o Grande Almirante Thrawn, uma das ameaças mais inteligentes, perigosas e calculistas que a galáxia já conheceu. Não se trata apenas de uma perseguição cheia de tiros e explosões. Na verdade, é quase uma partida de xadrez, na qual cada movimento importa e qualquer erro pode custar muito caro. Um dos maiores acertos da série está no equilíbrio entre ação e emoção. Existem cenas de combate lindíssimas com aquelas coreografias de sabres de luz que os fãs adoram. Por outro lado, também há momentos de silêncio, reflexão e peso emocional, com personagens carregando longas histórias nas costas. Para quem cresceu acompanhando Star Wars, assistir a série é quase como reencontrar um velho amigo. Número 4. Fallout. Essa série pode surpreender muita gente que nunca chegou perto dos videogames. Embora Fallout seja baseada em uma famosa franquia de jogos, a produção funciona perfeitamente sozinha e não exige nenhum conhecimento prévio. A premissa é a seguinte: imagine que, depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo não tenha seguido o caminho que conhecemos. A tecnologia foi direcionada principalmente para a guerra. As tensões continuaram aumentando e, no fim, aconteceu o pior: uma troca nuclear que devastou o planeta. 200 anos depois desse apocalipse, parte da população mais rica conseguiu sobreviver dentro de bunkers subterrâneos luxuosos. No entanto, alguns desses sobreviventes agora precisam deixar os abrigos e conhecer o mundo exterior. Lá fora, a realidade é brutal, violenta e repleta de criaturas que a radiação transformou em seres que ninguém gostaria de encontrar em uma viela escura. A série acompanha 3 personagens de universos completamente diferentes, cujos caminhos acabam se cruzando. Primeiro, temos uma jovem criada dentro de um bunker, que nunca conheceu o mundo exterior. Além disso, acompanhamos um soldado pertencente a uma facção militarizada que tenta constantemente provar o seu valor. Por fim, existe um misterioso caçador de recompensas, dono de um passado que ninguém consegue compreender completamente. Fallout é divertida, violenta na medida certa, surpreendentemente engraçada em vários momentos e ainda apresenta uma produção visual impressionante. Sem dúvida, foi uma das surpresas mais agradáveis do streaming nos últimos tempos. There you are, you little killer. Número 3. For All Mankind. Essa é uma excelente escolha para quem gosta de história, política e ficção científica ao mesmo tempo.
E, sinceramente, poucas séries conseguem misturar esses três elementos tão bem. A pergunta que dá origem a toda a trama é simples, mas genial. E se a União Soviética tivesse chegado à Lua antes dos Estados Unidos? Em 1969, no lugar de Neil Armstrong, um cosmonauta soviético se torna o primeiro ser humano a pisar na superfície lunar. Essa única mudança é suficiente para transformar completamente o rumo da história. A corrida espacial não termina. Pelo contrário, ela se torna ainda mais intensa. A NASA, envergonhada e determinada a recuperar sua posição, começa a tomar decisões que provavelmente não tomaria na história real. A agência passa a incluir mulheres em seu programa espacial, treina pessoas que anteriormente eram deixadas de lado e faz tudo o que pode para recuperar o primeiro lugar em uma disputa que parece não ter fim. A partir dessa ideia, a série constrói uma história alternativa extremamente rica, detalhada e emocionante. Ao longo dos episódios, acompanhamos personagens atravessando décadas de uma história reimaginada. Seus dramas pessoais se misturam a acontecimentos capazes de transformar o mundo de maneira completamente diferente do que ocorreu na realidade. É o tipo de série que você começa a assistir durante a noite e, no dia seguinte, ainda está pensando em tudo o que viu. Número 2. Alien Earth. Quem já conhece a franquia sabe que essa produção não é para qualquer pessoa. Estamos falando de terror de verdade, daquele que permanece na sua cabeça depois que o episódio termina. Porém, caso você nunca tenha assistido a nenhum dos filmes, não tem problema. A série também foi desenvolvida para funcionar como um ponto de entrada para esse universo. A história acontece 3 anos antes dos acontecimentos do primeiro filme, lançado em 1979. Tudo começa quando uma misteriosa nave espacial cai na Terra. Um grupo de soldados e uma jovem chamada Wendy seguem até os destroços em busca de possíveis sobreviventes. Entretanto, o que eles encontram dentro da nave é algo que nunca deveria existir. É uma criatura que veio de muito longe e aparentemente não chegou sozinha. A série consegue reproduzir muito bem aquela tensão lenta e crescente que ajudou o filme original a se transformar em um clássico. Não se trata apenas de sustos, é aquela sensação constante de que existe alguma coisa muito errada, de que a situação ainda vai piorar antes de melhorar e de que, talvez, ela nunca melhore. Com uma produção visual impressionante e uma premissa que expande o universo da franquia de maneira inteligente, Alien Earth se tornou uma das séries mais aguardadas do ano. Antes de revelar a última série, deixa eu falar uma coisa para você. Eu passo boa parte do meu dia garimpando, pesquisando e produzindo este conteúdo para ajudar você a escolher o que assistir sem perder tempo. Então, caso este vídeo esteja ajudando, faz um favor para mim. Deixa uma curtida. É rápido, não custa nada e ajuda o YouTube a mostrar este trabalho para outras pessoas que também precisam de uma boa indicação. Pode contar comigo sempre. Número 1. Dark. Guarde esse nome, Dark. Essa série alemã produzida pela Netflix é considerada por muita gente uma das melhores produções já feitas em toda a história da televisão. E isso não é exagero. A história começa em uma pequena cidade alemã chamada Winden. São 4 famílias, várias gerações de segredos e 2 crianças que desaparecem perto de uma usina nuclear. No início, tudo parece um mistério típico de cidade pequena, daqueles em que todo mundo se conhece, mas também esconde alguma coisa. Contudo, Dark vai muito além disso. Aos poucos, a série começa a revelar que os segredos dessas famílias não pertencem apenas ao presente. Na verdade, eles atravessam diferentes gerações. O tempo e o espaço começam a se misturar de uma maneira que provavelmente vai fazer você pausar algum episódio apenas para organizar os pensamentos. E isso é um grande elogio. Dark exige atenção, recompensa quem observa cada detalhe e faz você querer conversar com alguém depois de cada episódio para discutir tudo o que aconteceu e tentar descobrir o que ainda vai acontecer. A produção possui 3 temporadas. Cada uma amplia ainda mais a história, enquanto o final permaneceu na memória de praticamente todo mundo que acompanhou a série. Caso ainda não tenha assistido a Dark, existe um verdadeiro presente esperando por você na Netflix. Que a luz divina de Deus esteja sobre cada um de vocês. Se este vídeo ajudou você a escolher sua próxima série, então todo o trabalho valeu a pena. Até a próxima, amigos!